mas precisa de mim para passar no vestibular, então vamos estudar. Meu nome é Brena, sou professora de língua portuguesa e vou trabalhar com vocês esses próximos dias nessa escola. No último vídeo da última aula, nós estudamos um pouco sobre, falamos um pouquinho do conceito de realismo, naturalismo, do ponto de vista de que eles nomeiam uma fase da literatura, e também falamos sobre como o contexto da sociedade interfere no tema e na forma de escrever um determinado texto, uma determinada obra. E aí hoje nós vamos aprofundar um pouco sobre o naturalismo e o realismo, né, que é quase a mesma coisa, e para dar suporte para as aulas do CMSP, para as habilidades desenvolvidas lá nesta semana. Então vamos lá, começando. Realismo, então, é uma escola literária que define algumas obras que têm como característica, ou seja, naqueles textos que vocês forem ler, que nós lemos que falam sobre crítica à sociedade, faz uma descrição mais detalhada sobre a sociedade, não tem muito romantismo nas relações, na verdade não é que não tem muito, não tem um romantismo como a gente via nos textos anteriores ao realismo, e também tem uma linguagem mais objetiva e acaba com a idealização em todos os pontos de vista. Então vai falar sobre o fracasso, vai falar sobre os problemas das classes econômicas e vai falar de uma maneira assim bem objetiva. Ele se parece um pouco com algumas músicas do funk. Por quê? Vocês vão perceber que no realismo o ser humano é tratado até como um animal, às vezes, no sentido de um animal irracional. Nós somos animais, claro, mas um animal irracional. E no funk tem essa linguagem mais objetiva e muitas vezes nós também somos animalizados. Animalizar, então, é tratar como se fosse um animal. Quer ver? Olha só esse objetivo. Pois é, na letra dessa música, a gente escuta: vem potranca, chega aí, vou te dar uma ideia, potranca. E o que é potranca? Potranca é uma égua novinha. Sim, é um animal. E de uma forma metafórica, ele se refere à figura da mulher. Isso acontece também no realismo, naturalismo. Mas o realismo, naturalismo começou lá em 1857 na França, ou seja, segunda metade do século XIX, e foi um momento de novidade esse tipo de linguagem, esse tipo de tratamento com relação à literatura em relação à sociedade. E hoje em dia a gente tem os resquícios, a herança disso, que, sei lá, pode falar que tá no funk, em outras músicas também, quem sabe? O fato é que, então, isso foi iniciado lá na segunda metade do século XIX. E é chamado de realismo e naturalismo, os textos que têm essas características mais objetivas, menos idealistas, que tratam o ser humano de uma maneira um pouco mais animalesca. O texto que nós vimos na última aula, vou colocar ele aqui novamente para a gente aprofundar ele. Aquele texto foi retirado, então, de um dos trechos do livro O Cortiço, de Aloysio Azevedo, que é um autor assim marcante da época do realismo e naturalismo, assim como Machado de Assis. Mas a gente vai aprofundar o Cortiço. Então, o Cortiço vai apresentar alguma dessas características que eu acabei de falar. Eu vou colocar aqui o trecho do texto. E eu gostaria que vocês percebessem e identificassem em quais partes a gente consegue dizer que existe uma animalização, uma falta de romantismo. Vamos lá, então? Vamos para a correção. Então, nesta parte aqui, a gente encontra a animalização do ser humano. Nesta outra parte aqui, a gente encontra a ausência de romantismo. Então, a relação ela é tratada de uma maneira
mais realista, menos idealizada. Esses trechos, então, são do livro O Cortiço. Tudo bem? Vou colocar agora aqui uma questão de vestibular para que vocês exercitem o que a gente aprendeu hoje na aula, do que nós aprendemos na aula de hoje. E, ao final, vai ter a resposta dessa questão. Obrigada! E o que nós fizemos hoje foi aprofundar um pouco sobre o realismo e naturalismo, observando as características no texto do O Cortiço e um exercício do vestibular. Aí na próxima aula eu vou dar continuidade de acordo com o conteúdo da quinta-feira do CMSP, tá bom? Obrigada, tchau, tchau!